Boa tarde a todos. Bem-vindos a mais uma sessão de Quintas de Clique. Meu nome é Luiz Pitinini e eu sou diretor de alianças e canais da Clique para a América Latina. Bem-vindos a 2020. Esse é o primeiro Quintas de Clique do ano e o tema que a gente escolheu para abrir essa série tem relação com uma fortaleza bastante grande da Clique, uma das forças que nós temos, a nossa base instalada. Durante anos, graças ao trabalho de todos vocês, parceiros, nós desenvolvemos mais de 6 mil clientes na América Latina, muitos deles com o ClickView. Junto, nós desenvolvemos milhares de aplicações que hoje ajudam os nossos clientes nas suas descobertas sobre os negócios. Essa base instalada representa uma grande oportunidade para a Click e para os parceiros. Ainda que o ClickView seja uma excelente plataforma para o Guided Analytics, outros casos de uso e outras necessidades do cliente surgiram nesses anos, como o Self-Service BI, o Embedded, e para suportar essas necessidades do cliente, com esses casos de uso, a Click desenvolveu o ClickSense, que tem como base o mesmo motor associativo do QuickView, mas que permite uma maior flexibilidade nos modelos de uso. Hoje, o Guilherme Leite, Partner Enablement Solution Architect da Click, e o André Molina, que é o Partner Account Manager da Click aqui para o Brasil, vão nos dar algumas dicas sobre como aproveitar as ofertas da Click para oferecer à nossa base instalada um caminho mais suave para modernizar e atender às amplas necessidades de modernização de BI dos clientes. Antes de passar para o Guilherme, eu gostaria de lembrar vocês que podem fazer perguntas através da ferramenta de Q&A do próprio Webex, que fica ali do lado direito. As perguntas serão respondidas ao final da apresentação ou, quando apropriado, a gente interrompe o Guilherme aí, e ou o Molina. Lembro também que esse vídeo, assim como os outros anteriores do Quintas de Clique, vão estar disponíveis no nosso canal do YouTube, youtube.com/ClickTipsForPartners. Se vocês ainda não estão registrados, não estão inscritos nesse canal, se inscrevam, porque a gente está postando semanalmente vários vídeos aí com dicas para os parceiros Click. Ok? Guilherme, a bola está com você. Boa tarde a todos. Meu nome é Guilherme Leite, sou Partner Enablement da Click e este é nosso primeiro Quintas de Clique deste ano 2020. Para esse primeiro tópico, nós vamos falar sobre Analytics Modernization Program. Esse é o programa de modernização de Analytics que a Click implementou agora em 2020. Como o Pete disse, esse é um programa focado talvez para quem seja nossos clientes mais antigos, que são os clientes de ClickView, e esse programa fala como nós podemos ajudá-los nesse movimento, que é a modernização do seu BI. Falando um pouquinho da agenda de hoje, eu vou começar falando da evolução do BI para contextualizar esse programa, explicar o que é o programa de modernização, quais são as vantagens para os nossos clientes. Eu vou falar também sobre as ferramentas, tecnicamente, quais são os aceleradores nessa transição, como que a gente pode ajudar, o que a Click oferece de ferramentas para acelerar essa modernização. Vou comentar também alguns pontos de atenção e no final vai ter a parte comercial do programa. Falando um pouquinho da evolução do Business Intelligence, do cenário que nós estamos, a primeira geração de BI é aquela que o BI era centralizado, ficava tudo na mão da TI. Ou seja, tinham projetos que a área de negócio muitas vezes precisava responder perguntas, precisava iniciar um projeto, mas isso caía tudo na TI, a TI centralizava, e o que acontecia era, muitas vezes demorava meses para entregar um resultado, para ter um insight na mão, e às vezes a informação que a TI estava entregando já não era mais necessária, porque o negócio é muito rápido, ele fluiu, e a área de negócio precisava de mais informações. Veio a segunda geração, que é a chamada descentralizada. É aqui que entra o ClickView, ele foi um grande responsável por essa parte na segunda geração, que as BUs tinham muitas vezes seu próprio ClickView Server, então eles conseguiam de uma forma mais dinâmica fazer projetos, entregar resultados, criar aplicativos e mostrar resultado para a área de negócio de uma maneira muito mais rápida. Um ponto dessa segunda geração é justamente, se vocês olharem na imagem, não está mais com a TI, então perdi um pouquinho dessa governança. É aí que entra a terceira geração de BI, que é onde está o nosso ClickSense, que é o democratizado. Se vocês olharem, todas as áreas têm acesso à informação, que isso é o principal da democratização dos dados, só que ao mesmo tempo ele é governado. A TI tem todo o controle de quem acessa o que usuário tem direito a acessar qual dado, que aplicativo está sendo publicado, recarregado, de uma maneira uniforme e governada. Então a TI tem esse controle na mão.
E o programa de modernização, ele fala justamente isso, de mover nossos clientes de base instalada, que estão na segunda geração, ou seja, que trabalham com o ClickView, para a terceira geração, que é trabalhar com o ClickSense. Esse é o foco do programa, oferecer aos nossos clientes uma oportunidade de modernizar a base que ele tem, modernizar os servidores que eles têm com uma ferramenta que é da terceira geração de BI, que é o ClickSense, e mais para frente falar todas as vantagens que nossos clientes podem ter. Falando agora sobre o programa, para quem, como eu falei, é um programa focado aos nossos clientes ClickView, nosso cliente de base instalada, que é muito grande dentro do mundo Click. E ele é um programa para substituir o do Offer. É o programa de modernização. Por quê? É importante que o cliente entenda a adoção do programa e a adoção do próprio ClickSense. Isso são passos para que o próprio cliente atinja a modernização, para que ele consiga entregar mais para a sua área de negócio, mais insights, mais valores, mais rápido ainda com o ClickSense. Porque quando a gente fala de modernização, o cliente ele tem uma ideia dessa jornada que ele tem, que é hoje ele está na segunda geração de BI, ele vai para a terceira geração de BI, ele está passando por uma jornada de modernização dentro de sua empresa, sem perder nada que ele já está acostumado no ClickView, que é toda a parte de modelo associativo, todas as visualizações que nós já temos no ClickView, a facilidade que ele tem. Ele vai mover para o ClickSense, nessa jornada evoluir, adotar a terceira geração de BI de uma maneira simples, fácil e transparente dentro do ClickSense. Vou falar um pouquinho agora das novidades que nós tivemos no decorrer do ano passado, em 2018 também, que aproximam tanto o ClickView e o ClickSense. Pegando ali em abril de 2019, foi feita a Unified License, ou seja, um cliente ele poderia ter ClickView e ClickSense em uma única licença, ficava mais fácil de administrar. E o que foi um ponto muito interessante é clientes eles podiam ter links do ClickView no hub do ClickSense. Ou seja, ele teria um único hub, que era o hub do ClickSense, tinha os QVFs, que são os aplicativos em ClickSense, e também tinha um QVW, um link. Na hora que ele clicava ali, ele era direcionado para o Access Point do ClickView. Então facilitava essa questão da administração, da facilidade para o usuário ter todos os aplicativos num lugar só, não ter dois pontos de acesso. Em 2019, na release de novembro, chegou a questão de fazer um upload manual para o ClickSense Hub do Click Cloud Service ou Kubernetes. Então, ou seja, eu vou até mostrar mais para frente, eu conseguia fazer um upload de um QVW manualmente e abrir esse QVW no Click Cloud Service. Então, ia ficar centralizado, ter meus aplicativos ali de QVF, de ClickSense, e ia ter um QVW do ClickView. Só que a diferença não era só um link para eu abrir lá no outro server do ClickView, eu ia abrir dentro do próprio Click Cloud Service. Então, a facilidade e eu paro de onerar o meu servidor interno do ClickView. E agora uma novidade que a gente tem para Q1, final de Q1 ou começo de Q2, que está no roadmap, é uma feature onde a gente consegue, com o publisher do ClickView, ClickView Publisher, publicar automaticamente um aplicativo no Click Cloud Service. Então, ao invés de eu fazer isso manualmente, ele já publica direto. Isso facilita o quê? Se tem uma recarga diária, o aplicativo, ele já vai automaticamente sendo publicado. Se não há essa necessidade de uma recarga diária, o aplicativo é carregado uma vez por mês, por exemplo, eu posso fazer o upload manualmente sem nenhum problema. Mas para outros cenários, essa questão de publicar com o publisher já é muito interessante, vai vir nossas próximas releases. Isso já mostra como que o ClickView e o ClickSense eles estão trabalhando de uma forma juntas nesse caso de se eu estou migrando para o ClickSense, estou vindo no mundo ClickView, fica mais fácil e transparente para o usuário. Já consigo acessar tudo em um hub, consigo abrir QVWs na nuvem, por exemplo, facilita muito para o cliente. Resumindo, o que é o nosso programa de Analytics Modernization? É exatamente essa questão de impulsionar o ClickView e acelerar a adoção da terceira geração de BI, que é onde está o nosso ClickSense. Com isso, o que a gente oferece para o cliente? BI para todos, self-service para todos. Todo mundo pode ter acesso ao seu ClickSense, trabalhar com self-service e eles podem tirar o melhor da ferramenta, que é, hoje no ClickSense a gente tem tanto o motor cognitivo
quanto a Augmented Intelligence. Então a gente tem a parte de insights, eu consigo fazer perguntas para o meu ClickSense, ele vai respondendo. Tem a criação automática de gráficos. A gente está oferecendo ao nosso cliente uma arquitetura mais moderna, uma experiência mais moderna e mais fácil para o nosso cliente, o nosso usuário final. Ele não vai perder nada do que ele já tinha no ClickView, que é a parte do motor associativo, que é um grande diferencial na nossa ferramenta. A gente está dando mais poder aos nossos usuários com o ClickSense. E o que é legal desse programa? A gente não obriga o cliente a desligar o servidor de ClickView dele e mudar para o ClickSense de uma vez. Ele pode adotar essa mudança no seu próprio ritmo. Ele vai continuar usando o ClickView e ter em paralelo o ClickSense também com os mesmos usuários, e ele pode migrar aos poucos as suas aplicações de ClickView. As novas ele já pode criar em ClickSense, então ele adota uma estratégia para fazer esse movimento e essa migração. Ele faz isso no seu próprio ritmo. E como eu falei, eu vou mostrar também para vocês algumas ferramentas de conversão que aceleram essa migração, e são ferramentas e métodos Click. Não é um terceiro que desenvolveu, pode dar um problema, etc. É a Click oferecer uma ferramenta para poder converter um QVW, para poder publicar um QVW em algum local. E é claro, essa questão desse programa reduz o TCO, que é o Total Cost of Ownership, tanto com a Unified License, ou seja, tem uma única licença para ser administrada nos dois ambientes, em ClickView e ClickSense. Tem toda a parte de deploy em SaaS, caso o cliente já tenha ambiente ClickView, ele não queira ter um novo servidor para instalar o ClickSense, ele pode fazer esse deploy em SaaS, for um cliente que adote a subscrição. Então ele usa o nosso Click Cloud Service, que é um produto todo na nuvem da Click, administrado pela Click. Ele já não precisa ter uma infraestrutura para o servidor de ClickSense. E o que é legal, o que é muito importante se a gente fala de clientes ClickView, normalmente eles já têm uma camada de dados feita em QVD, por exemplo. E se esses QVDs estão lá com o ClickView 12, que foram criados, você pode reaproveitar toda essa camada de dados dentro do meu ClickSense. Então você aproveita tudo isso nessa migração, você não vai perder nada. E isso a gente estima que é 70% do trabalho até. Como eu falei, a gente aumenta as possibilidades de Analytics, que é o BI para toda a organização, inteligência aumentada e motor cognitivo para facilitar toda a parte de self-service, a criação de novas análises. O ClickSense impulsiona novas análises, novas ideias para o usuário final. Tudo isso numa arquitetura mais moderna, com uma experiência melhor. Tem toda a parte do mobile, que no ClickView nós tínhamos que desenvolver duas aplicações por questão do layout, de mobile, de tamanho de tela. No ClickSense, com seu layout responsível, uma aplicação ela consegue se adaptar independente do tamanho da tela, se é celular, se é num tablet, se é num notebook. Então isso já facilita muito o desenvolvimento e a experiência como um todo para o usuário final. O TCO, que é parte do Unified License, o Click Cloud Service, com essa facilidade de não precisar ter uma infraestrutura justamente só para o ClickSense, eu consigo abrir tanto os QVWs como os QVFs ali, e reutilizar a camada de QVD, onde eu falei, estima-se que 70% do trabalho é justamente essa criação de regras de negócio, criação do QVD, para depois criar uma aplicação final. Então 70% do trabalho o cliente salva. Olha a economia que ele está tendo. Ele vai criar apenas as visualizações em cima dessas regras que já foram criadas em QVDs. Uma oportunidade também é trabalhar com Data Catalyst para QVD. Neste caso, onde eu vou ter ali o Data Catalyst para ler essa camada de QVDs. Então eu vou ter toda a parte de visualização dos QVDs, vou ter toda a parte de catálogo de dados de QVDs dentro do Catalyst, e eu já consigo visualizar tudo isso dentro do ClickSense de uma maneira fácil, facilita muito o self-service para o cliente. Inclusive na release de fevereiro, o cliente vai conseguir diretamente no ClickSense visualizar os dados que estão no Catalyst, vai ser com uma fonte de dados comum que vai ser o Catalyst. Ele não vai ter que abrir o Catalyst e mandar exportar e criar um aplicativo no ClickSense. Ele vai ter uma melhora na experiência dele. Alguns cenários de modernização, como que a gente consegue ajudar os clientes. O primeiro cenário é para subscrição e perpétua, para ambos os casos. Aqui, se vocês olharem a imagem à direita na tela, nós temos um cenário comum dentro de um cliente que tem a ClickView. Ele tem um ClickView Server, uma camada de dados em QVD e um ClickView Web Server. Eu deixei separado aqui o Web Server da parte do server
somente para visualização, para facilitar, mas se fosse um único servidor não teria problema nenhum. O fato é, o cliente ele vai fazer essa modernização, ele vai partir para a terceira geração de BI. Como que a gente consegue fazer isso e auxiliá-lo de uma primeira maneira? A gente pode simplesmente migrar os aplicativos que estão no ClickView dele para o ClickSense. Então, a gente vai migrar a aplicação, vai criar os mesmos gráficos, aproveitar todo o modelo de dados, toda a camada de QVDs e criar um QVF para ele. Tem uma ferramenta específica para isso que eu vou mostrar para vocês. O segundo cenário, eu também tenho aqui o meu ClickView Server, a camada de dados e o Web Server. Só que agora tem uma novidade. Além de migrar esses aplicativos pouco a pouco, ao ritmo do próprio cliente, a estratégia dele, eu consigo publicar manualmente os meus QVWs lá no Click Cloud Service. Então, consigo mover esses QVWs dentro do Click Cloud Service, criar as visualizações lá. Então, já tem um hub onde consigo abrir as aplicações que já tinham sido criadas no ClickView. Eu não vou perder um tempo em nada nessa parte. Eu posso aos poucos ir migrando as aplicações, enquanto isso o cliente pode acessar dentro do Click Cloud Service. Além disso, aplicações novas podem ler toda a camada de QVDs que já foi criada pelo cliente. O outro cenário é somente para subscrição, aliás, desculpa, o cenário anterior com o Click Cloud Service também é para subscrição, para ter direito ao Click Cloud Service. E nesse cenário aqui, é um cenário ainda mais interessante, que a gente espera ter nas próximas releases, que é o cliente aceitou o programa de modernização, ele vai ter ali o ClickView Publisher dele, ele consegue de uma forma automática publicar esse QVW no Click Cloud Service. Então não tem nenhuma interação manual, não há nenhum problema de governança nesse sentido. Ele pode automaticamente publicar no Click Cloud Service e ele pode usar o ClickSense on Windows aqui on-premise, caso ele queira, ler todas as camadas de QVD, assim como com o Cloud Service, ele não vai perder nenhum trabalho daquilo que já foi feito. Vou demonstrar agora para vocês como que a gente consegue trabalhar dessa forma. Primeira maneira, eu tenho aqui o meu Click Cloud Service, essa é a minha instância, a instância que eu criei do Click Cloud Service. Eu tenho aqui uma pasta onde eu tenho alguns QVWs, aqueles que eu criei no meu ambiente Windows, no meu ambiente ClickView. Esse QVW aqui, eu só vou navegar por ele para demonstrar. Tem alguns filtros, eu tenho Revenue Dashboard, um gráfico de dispersão, uma tabela. Eu tenho aqui um container, alguns tipos de gráfico, indicadores e etc. O que eu vou fazer agora é a publicação manual no Cloud Service. Então, vou basicamente criar um novo aplicativo, fazer um upload, ele já mostra para mim que eu posso fazer tanto de QVF como de QVW. Nesse caso, fazer de um QVW. Eu vou arrastar para cá. O aplicativo tem em torno de 30 megas. Vou fazer o upload. O tempo que demora aqui é o tempo da conexão da sua internet, é o tempo para subir isso para o Click Cloud Service. Enquanto isso, ele vai publicar no final o meu QVW para o usuário navegar normalmente aqui no Hub. Ele já publicou aqui para mim. Quando eu abro, toda exibição é a mesma que eu teria com Ajax dentro do ClickView. Então, se o cliente ele tem necessidade de usar a visualização como era no IE Plugin, isso não é possível, somente como é visto com Ajax. E se vocês olharem aqui a aplicação, não perde usabilidade nenhuma. Então, eu tenho aqui as minhas pastas, os gráficos, exatamente como eu estava vendo no meu ClickView. Então, não vou perder nenhuma na navegabilidade, a usabilidade de nada nessa questão quando eu publico. Então o usuário pode ter a mesma experiência, ele vai navegar aqui no aplicativo do ClickView, só que usando o nosso Click Cloud Service. A segunda forma de fazer isso, eu tenho esse mesmo aplicativo que eu abri que tem várias análises. Eu posso vir aqui, estou no meu hub do ClickSense Enterprise on Windows. Eu vou clicar aqui no Dev Hub. Quando eu abro o Dev Hub, eu tenho uma ferramenta aqui que é justamente ClickView Converter, que é como eu converto um aplicativo de ClickView para ClickSense. Eu já tinha aqui um teste que eu estava fazendo. O que eu vou fazer basicamente é arrastar o aplicativo para cá. Eu tenho um aplicativo duplicado, esse mesmo que eu acabei de demonstrar, mas só com uma aba para facilitar essa demonstração. Eu vou usá-lo e vou arrastar aqui para dentro do meu Dev Hub. Quando eu arrasto,
o meu ClickSense ele está importando e convertendo tudo aquilo que está no meu QVW. Ele está entendendo quais são as dimensões, quais são as visualizações e medidas que nós temos, as variáveis, para poder importar tudo isso numa aplicação ClickSense. Quando eu abro aqui, ele tem aqui a minha pasta e as visualizações que ele marcou que eu consigo importar. Alguns painéis de filtros eu posso importar, mas alguns não têm compatibilidade. Eu vou importar as minhas visualizações aqui. Vou importar também as dimensões. Vocês podem ver que os grupos de drill down ele já criou aqui para mim, etc. Eu posso só renomear para drill down, porque eu sei que esses grupos na verdade não são cíclicos que estão lá no ClickView, são todos drill down. Vou colocá-los aqui. Ele já cria aqui para mim. Só fiquem atentos com a questão de nomes, para não ter nenhum nome repetido, porque tudo isso será importado nos itens mestres do ClickSense. As medidas, a mesma coisa. Uma coisa que é muito comum no ClickView, como não tinha questão de itens mestres, a gente acabava criando várias vezes uma expressão, né, uma medida, e era a mesma fórmula e algumas vezes tinha um nome diferente, porque estava em uma tela ou estava em um gráfico e etc. E em questão de governança isso é ruim, por isso que a gente tem os itens mestres no ClickSense. Então se vocês olharem aqui, por exemplo, eu tenho o Revenue, que é o sum do Trade Revenue dividido por 1000. Eu não vou levá-lo porque eu já tenho aqui um sum do Trade Revenue que está chamado de Trend. A mesma coisa eu tenho aqui para o Average do Trade Revenue. Eu tenho duas vezes essa medida, então eu não vou levar, por exemplo, essa que está abreviada. A mesma coisa para percentual. Eu vou levar somente essa daqui. Então, por questão de governança, eu estou levando somente as medidas, as dimensões que eu quero com o nome correto e vou evitar duplicidades. Variáveis, ele vai importar todas as variáveis que eu tenho. Eu posso, caso eu não queira levar, excluir algumas delas depois. E aqui, caso tenha algum objeto que não foi suportado na conversão, ele vai demonstrar. Eu vou pedir para criar esse aplicativo aqui agora para mim. Então, nesse momento, ele vai criar e jogar lá no meu hub para eu poder ter acesso depois. Isso aqui pode demorar, dependendo do tamanho de aplicativo, de alguns segundos para alguns minutos, mas é importante ver que é uma facilidade tremenda. Eu não estou tendo que abrir o aplicativo e olhar tudo que tem de expressões, de gráficos e etc. Esse demo eu já tinha, eu só vou dar um refresh aqui no meu hub para ver se o aplicativo novo foi criado. Eu já tenho aqui esse aplicativo que ele mesmo criou para mim. Quando eu abro esse aplicativo, vocês podem ver que não vai ter nenhuma pasta criada. Eu vou começar a criar uma pasta do zero. Mas o que é interessante, quando eu vejo aqui meus itens mestres, por exemplo, eu já tenho as medidas que eu pedi para ele criar. Então, se eu simplesmente arrastar aqui, ele vai criar um KPI para mim. As mesmas coisas, dimensões. E o que é interessante, ele já tem as visualizações, que são aquelas que estavam lá no ClickView. Então, ele já tem aqui meu gráfico de dispersão, ele já tem aqui a minha tabela e etc. Eu já tinha criado aqui previamente, com esse mesmo aplicativo, um aplicativo de modelo, só para ilustrar o que a gente consegue fazer. Então, se no ClickView anteriormente nós tínhamos esta visualização com os filtros, aqui um indicador que seria um KPI, essa tabelinha e aqui o nosso gráfico de dispersão, eu consigo chegar no mesmo approach, na mesma visualização dentro do ClickSense, com a minha tabela aqui, minha tabela de painel, com o meu gráfico de dispersão, os meus indicadores, os filtros e tudo mais. A facilidade, tudo aquilo que a gente tem de interação no próprio ClickSense, toda a questão de laço, as novas visualizações e tudo mais, que não tem dentro do meu ambiente de ClickView. E toda a parte de insights também. Eu consigo agora oferecer para o usuário aquele mesmo aplicativo, modelo de dados que ele tinha, ele conseguir trabalhar com insights, com a parte de seleções, com a parte de histórias também. São novas funcionalidades para esse nosso usuário que já está acostumado com o ClickView, com o ambiente Click. Voltando para a apresentação, alguns pontos de atenção que vale a pena na hora de fazer a migração. Vale a pena se atentar. Primeira questão é a questão de, ao migrar os aplicativos de View para Sense, fiquem atentos tanto em funções e comandos não recomendados, eu deixei aqui o link que está no nosso Help, como as funções e comandos não suportados. Então é importante verificar antes de migrar no aplicativo se tudo aquilo que tem no ClickView vai ser suportado, etc., no ClickSense, para evitar uma perda de funcionalidade.
A maior parte dos comandos, etc., mais de 90%, são todos suportados, gráficos, etc., mas fiquem atentos também. No processo de conversão de aplicativo de View para Sense, como eu comentei, às vezes não tinha essa governança, né, dentro do Click View de ter itens mestres, então podem ter medidas que a expressão é a mesma, mas com nomes diferentes, assim como dimensões e também. Então é válido, se eu vou começar um projetinho com uma migração, eu já listo num Excel mesmo, numa planilha, todas as minhas dimensões, todas as expressões que eu tenho, qual é o cálculo, e valido isso com o cliente, para validar inclusive o nome que ele deseja ficar nessa dimensão, nessa expressão. Isso é bom, garante uma governança e dá uma maior qualidade também no projeto. E a mesma coisa quando eu for publicar um QVW no meu Click Cloud Service, dá uma olhada também nas funções que não são suportadas dentro do Click Cloud Service. Bom, da parte técnica do programa de modernização é isso, espero que vocês tenham gostado, espero que ajude toda essa questão da ferramenta que nós temos na Click. E lembre-se, nós estamos levando isso para os nossos clientes para facilitar a evolução do BI dele, para agregar valor naquilo que ele já tem, sem que ele perca nada do que já foi investido dentro do seu ambiente de ClickView, dentro dos seus projetos. A gente vai facilitar essa migração para a terceira geração de BI, agregando valor a ele, agregando valor a seus projetos e levando todas as novidades. Lembrando que o Sense, por exemplo, ele tem 5 releases por ano. O View ele tem uma, então a cada release mais tipos de gráficos, mais tipo de análise, análises preditivas, etc. Então a gente consegue levar mais valor e o cliente aproveitar ainda mais da nossa ferramenta, que é o ClickSense. Obrigado a todos, boa tarde e até a próxima. Muito obrigado, Guilherme. Eu vou então agora passar a bola para o Molina para que ele explique um pouquinho sobre a dinâmica, sobre as promoções deste programa de Analytics Modernization. Molina, a bola está com você. Ok, Pitinini, muito obrigado. Seguimos então com vocês. Vamos conversar agora sobre o programa de modernização de Analytics. Na prática, pessoal, esse programa é o replacement do Dual, que é a oferta de modernização das licenças através da aquisição adicional do Sense para os clientes que já têm o ClickView. Esse é o Dual. Nós vamos ver então agora como é que funciona o programa de modernização de Analytics, que é uma evolução dessa proposta do replacement do Dual. Aqui a grande mensagem é a adoção no ritmo do cliente. Ou seja, essa modernização ela pode ser feita com os processos de negócio atuais rodando, a modernização vai chegar no ritmo do cliente, da forma como ele achar melhor e com a velocidade que ele preferir. Essa escolha do ritmo, essa escolha da velocidade, ela traz diversos benefícios. O primeiro deles é poder continuar a usar os aplicativos de ClickView, consumindo esses aplicativos na forma como eles estão, enquanto os novos aplicativos vão sendo desenvolvidos já com a tecnologia mais recente, mais moderna do ClickSense. As ferramentas de conversão, elas vão também ajudar e, na verdade, fazer com que a modernização seja bastante acelerada, auxiliando a migração com confiança, porque, na verdade, é uma ferramenta da própria Click. Então, isso traz para o cliente uma tranquilidade maior, né? Essas migrações, normalmente, elas são turbulentas. Nesse caso, o que a gente está oferecendo é um caminho de migração mais tranquilo, com o ritmo que o próprio cliente escolher, né? Essas ferramentas são gratuitas, vêm dentro do pacote. E vocês também têm aí a oportunidade de oferecer serviços para o cliente, tanto de consultoria como de educação, para ajudá-lo a realmente conseguir o objetivo da modernização sem o uso de tecnologias disruptivas, ficando tudo que ele tem para trás e tendo que abandonar modelos
de controle de negócio já consolidados e tudo mais. Então, continua usando o ClickView, tem as ferramentas de conversão adequada e a oferta de serviços aqui também é uma possibilidade e vai fazer com que o cliente fique mais à vontade para seguir nessa linha. Vamos tomar aqui um modelo de um cliente que tem as licenças de ClickView na modalidade perpétua e deseja ir para um modelo de subscrição. Como é que isso vai ser feito para ele? Esse cliente vai passar a pagar um adicional de 30% na manutenção anual do ClickView para um prazo de 3 anos. Esse cliente passa a ter o ClickSense Enterprise como o produto de uso dentro do seu site, onde, dentro do ClickSense Enterprise, ele tem a possibilidade de consumir o ClickView, ou melhor dizendo, os aplicativos desenhados no ClickView através do Hub ou no Cloud Services em Kubernetes. A gente está explicitando isso porque é esperado que na versão de abril de 2020, a automação do upload das aplicações de ClickView esteja presente, né, através do ClickView Publisher, que também vem no pacote de modernização. Para que isso seja feito, o cliente, ele, na verdade, abre mão dos direitos de uso da licença perpétua. Faz sentido, até porque a subscrição ela é conflitante com esse modelo. Para a manutenção do modelo de perpétua, vai haver também o mesmo aumento anual de 30% na manutenção, a adição do ClickSense dentro do licenciamento permite ao cliente usar todas as características de funcionalidade do Enterprise e o cliente pode ativar a licença unificada. Essa licença unificada ela funciona através do QLS, do Click Licensing Services, e o cliente pode ainda continuar com os direitos de uso de Session Usage Call, tá bem? Então, na perpétua, ele pode ativar o controle de licenças unificado através do QLS. As taxas de conversão aqui, elas vão ser diferentes em função de o cliente permanecer no modelo perpétua, de licença perpétua, ou se ele vai se mover para subscrição. A conversão primária, padrão, ela vai ser oferecida na taxa de 1 para 1 de Named User Call para Professional User, 4 para 1 de Document Call para Professional e de 1 para 1 de Document para Analyzer. Se o cliente permanece na licença perpétua e ele quer manter o Session Usage Call, essas taxas elas mudam, elas passam a ser de uma Session Call para 11 Named, uma Extranet Session Call para 8 Document e 3 Usage Calls para 1 Document Call. Lembrando que isso ele vai manter o Session Usage Calls ainda ativos. Tá? E a última opção aqui é o movimento do cliente para subscrição, também mantendo o Session Usage Calls ainda em uso. Né? As taxas aqui são 1 por 1, Session e Analyzer Capacity. Perdão, 1 para 11, Session Call e Analyzer Capacity. Uma Extranet Session Call para 11 Analyzer Capacity e 7 para 1, os Usage Calls para Analyzer Capacity. O programa de modernização, ele é como eu mencionei no início da nossa conversa, ele é a evolução da oferta Dual Use. O que muda aqui, na verdade, é que nós estamos buscando
a base de clientes ClickView para que a gente possa modernizar com o ClickSense as possibilidades que o cliente tem e até mesmo a forma como ele consome as aplicações já consistentes, já utilizadas, feitas no ClickView, né? Ele pode expandir as possibilidades de desenvolvimento, as possibilidades de criação, a partir do momento que ele usa ClickSense. Ele faz essa adoção, mantendo o ritmo dele, mantendo o tempo que ele quer utilizar, o tempo que ele quer investir na adoção dessa nova tecnologia, e a redução do custo total de propriedade também é um apelo bastante grande aqui, né? A oferta padrão, ela é de 30% no aumento anual de manutenção para 3 anos, no modelo de subscrição, que inclui o Software as a Service e o ClickView Publisher, né? Neste caso, para licença perpétua, ele não pode ativar o QLS. O cliente, ele próprio, vai ter que fazer o gerenciamento das licenças. Nós vamos ter mais detalhes à medida que for aí evoluindo a oferta e, inclusive, a comunicação do release de abril de 2020 com algumas novidades aí para utilização e para upload automático dos aplicativos em ClickView para consumo dentro do ClickSense. Então, pessoal, essa é a nossa conversa aí para hoje. Eu agradeço a presença aí de todos vocês. Ficamos à disposição para qualquer dúvida que eventualmente vocês venham a ter. E passo aí a bola agora para o Piccinini, terminando a minha apresentação por aqui. Então, meus amigos, muito obrigado. Espero aí que vocês aproveitem bem essas informações e nos vemos em breve. Um abraço, até mais. Obrigado, Molina. Obrigado, Guilherme. Aqui a gente termina mais um Quintas de Clique. Espero que vocês tenham gostado e se gostaram, por favor, deem um like. Um grande abraço e até a próxima.